Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas pelo PSD, Alexandre Calil. Começando um pouquinho mais cedo, para que a gente possa dar um tempo maior para discutir os assuntos que são importantes para Minas Gerais. E também temos a participação de Marina Schettini, editora de política do jornal O Tempo, a quem eu cumprimento primeiras damas por aqui. Bom dia, Marina, bem-vinda, sempre bom ter sua parceria comigo e com a Adriana por aqui. Bom dia, Rodrigo, bom dia aos meus colegas, bom dia, prefeito, bem-vindo. Obrigado. E Alexandre Calil, bem-vindo, bom dia, prazer recebê-lo de novo aqui no estúdio, algum tempo depois decorrido aí, principalmente da pandemia. Obrigado. Marina, bom dia. Adriana, bom dia. Bom dia, prefeito. Rodrigo, bom dia. Bom dia, bem-vindo, prefeito. Bom, para começar nosso bate-papo aqui, eu queria falar da sua saída da Prefeitura de Belo Horizonte. O senhor deixou a Prefeitura para se dedicar à pré-campanha ao governo de Minas e depois deu uma submergida, passou algumas semanas um pouco mais afastado do noticiário. Alguns aliados que a gente ouviu até cobraram um pouco isso. Por que o Calil anda sumido? O que aconteceu? Foi uma estratégia do senhor, depois que deixou a Prefeitura, passar algumas semanas um pouco mais em silêncio para depois colocar, digamos assim, o bloco na rua? Bem, não foi isso, tá? Não foi estratégia, não. A gente tem um desgaste muito grande, né? Até que eu, como prefeito, por colocar muito... Primeiro que foi uma prefeitura muito diferente, né? Estou falando em termos de pandemia, com aquela chuva que nos devastou. Então eu brinco o seguinte, eu não fiquei 5 anos na prefeitura, o meu desgaste foi de 50 anos, porque foi atípica, foi completamente diferente, e eu realmente estava cansado, eu estava desgastado, e como a gente enfrenta, a gente vai para frente, enfim, houve um desgaste pessoal e até de mídia, né? Porque é muito personalizado todos os problemas da prefeitura e principalmente quando eu fui prefeito. Eu recebo isso com a maior tranquilidade, personalizar, porque é o prefeito mesmo. Mas eu fiz uma pequena viagem pro interior e dei uma descansada e fui organizar a minha pré-campanha, né? Porque a gente não pode ser prefeito de Belo Horizonte e organizar a campanha. Ou é uma coisa ou é outra. Então, na verdade, foi isso. Então, eles cobram muito, mas eu tenho uma opinião do seguinte, eu penso o seguinte, arroz de festa também não, né? Não fica repetindo a mesma coisa, vai em todo lugar, graças a Deus eu sou muito requisitado, graças a Deus, pela mídia mineira, que é a mais importante, para mim e pela mídia nacional, e eu não posso ficar dando, você vê que eu tive a honra de ser convidado aqui pelo Super, nós temos quase um mês, né? É verdade. Nós estamos enrolando aqui, porque não é enrolando, é porque a gente tem que dosar e fazer a coisa que a gente tem alguma coisa para falar para a população, né? Porque rolando lero não adianta, nós vamos ficar aqui de rolando lero. Então, quando a gente tem um combo de informações, ou um combo de propostas, ou um combo de comparações, a gente vem dar satisfação, fala o que o povo quer ouvir e temos que falar, né? Não adianta, então nós temos que falar mesmo, nós temos que dar satisfação e temos que esclarecer, apesar de ter saído da prefeitura. Então vamos falar sobre campanha, vamos falar sobre essa estratégia de campanha. Críticas ao governador Zema, vai ser uma marca do senhor? Como é que é, desculpa? As críticas ao governador Zema? Não. O que eu quero levar para a campanha não é agressão pessoal, não é vida pessoal de ninguém, nem dele, nem dos companheiros, né, nem da turma que está com ele. Eu quero levar comparação. Eu quero comparar o meu governo. Mas é a cidade de Belo Horizonte, é a cidade de Belo Horizonte que é maior do que muito estado nesse país, né? Nós temos orçamento de 15,5 bilhões de reais, então nós temos orçamento de estado, nós somos a terceira capital do país. Então o que eu quero debater, o que eu quero que o povo mineiro que eu tenho que levar para Belo Horizonte, tem que levar para a Grande BH e tem que levar para o interior, nós vivemos a pandemia, tanto o governo municipal quanto estadual. Nós vivemos grandes chuvas, o governo municipal e o governo estadual, né? Nós temos que cuidar desse povo que está passando necessidade. Nós temos que ajudar o empresariado.
Então, o que eu quero, não 2 ou 3, o empresariado, que gera emprego, que gera imposto, a massa do empresariado. Então, o meu debate vai ser sempre no seguinte: o que o governo do prefeito Calil fez com a sua equipe e o que o governo do Zema fez com a equipe dele. É isso que eu quero propor, é isso que nós temos que propor e é isso que nós temos que conversar, nós temos que comparar, nós temos que dar pelo menos à população de Minas Gerais uma base para ela refletir, né? Para ela refletir, porque aqui não tem ninguém que acha que é melhor que ninguém. O que eu acho e coloco e debato é a comparação de 2 governos completamente diferentes, tanto quanto a empatia e a generosidade com o povo, quanto o abandono e o descaso. É isso que eu quero comparar e é isso que agora, vai ser assim se for levado assim a campanha, né? Porque ela começa a se esboçar do meio diferente e eu sei que apesar de ser coordenado e ordenado pelo governador, eu sei exatamente quem está fazendo. Então, se estão achando que vão fazer o que querem comigo, né? E eu vou receber dando outra face, está todo mundo enganado. Eu levo a campanha para onde eles quiserem. Todas as minhas campanhas foram assim. A primeira levaram para o lado, eu levei. A segunda não levaram, eu levei como levaram. E agora vai ser a mesma coisa. Prefeito, o que faz um prefeito como o senhor, bem avaliado, com grande parte do mandato ainda pela frente, mais atrás nas pesquisas, encarar uma campanha dessa? As pesquisas. Entendeu? As pesquisas. Porque eu estava atrás das pesquisas quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, né? Então, eu acho que pesquisa agora é muito cedo, tá? Então, quer dizer, se aparecer amanhã uma pesquisa espetacular, que o prefeito de Belo Horizonte, o ex-prefeito subiu demais, aconteceu, não estou dizendo que tem ou que não tem. Nós temos pesquisas internas, são boas, ótimas, são muito positivas, mas é muito cedo, né? Se a gente olhar o histórico de Minas Gerais, em julho, em junho, em setembro, a minha eleição em setembro eu estava 10 pontos atrás, né? A eleição era em outubro. Então eu estava 10 pontos atrás e ganhei a eleição. Então nós temos que ter muito cuidado, tem muita água primeira coisa é o seguinte: o povo tem que entrar na eleição. O político está preocupado com a eleição, o povo não está. Então quando o povo entrar na eleição, entendeu? Vai ter uma eleição, aí nós vamos entender os números de pesquisa. Respeito muitas pesquisas. Acho que as que estão aí hoje são certas, as que saem estão certas, só não acho que são definitivas. E dever cumprido, eu não sou apegado à cadeira, a carro preto, a gente abrindo porta para mim, isso aí não me encanta. Isso não me encanta. Eu podia ter mais 3 anos disso acontecer na minha vida, mas isso aí não me encanta. Eu gosto de desafio. A prefeitura está muito bem arrumada, muito bacana e muito bem entregue. Isso me tranquiliza muito. Queria falar um pouquinho de propostas agora propriamente ditas, prefeito, e falar de transporte metropolitano. Os desafios do transporte metropolitano são muito parecidos com os desafios do transporte em Belo Horizonte. Na sua primeira campanha, todo mundo se lembra, o senhor prometeu abrir a caixa preta da BH Trans. Acabou que não se conseguiu, diante até daquela auditoria que foi uma coisa muito complicada e que não apontou aquilo que muitas vezes as respostas que as pessoas gostariam de ter. É o caso de se prometer abrir a caixa preta do transporte metropolitano novamente? E pergunto, o que precisa ser feito para que o transporte seja integrado efetivamente, já que parece que na região metropolitana um sistema não comporta e não conversa com o outro, e o cidadão é metropolitano. Ele mora em BH, trabalha em Contagem, estuda em Nova Lima. O que é preciso fazer? É preciso abrir a caixa preta do transporte metropolitano? Olha, o governo trata o transporte metropolitano como tudo em Minas Gerais hoje. Chegou, deu um aumento de 3%, acabou, meteu a caneta e ponto final. Bobo é o prefeito de Belo Horizonte que foi lá enfrentar o problema e que ficou 5 anos dando um aumento só para o transporte, exigiu emplacamento só de ônibus com ar-condicionado e suspensão a ar, enfrentou o problema. O outro não, o outro transporte não, o outro transporte foi simples. Deram um aumento de 3%, na pandemia retiraram os ônibus que quiseram,
se entrou num pânico total e hoje se mistura, né? Inclusive se mistura no noticiário os dois transportes. Agora, o que nós vamos fazer no transporte é o que nós estamos tentando fazer no transporte de Belo Horizonte. Agora, nós temos que também dizer o seguinte, sabe, gente? Transporte metropolitano é um problema nacional que está sendo tratado em Brasília, de tão grave, né? Já há um projeto lá de uma ajuda de 5 bilhões de reais para o transporte. Então, o transporte público é palanque de medíocres, tá certo? Quando o político é absolutamente medíocre, ele apega num problema muito grave e que a população sofre muito para ter alguma projeção. Isso é um mal que o transporte metropolitano, que o transporte público tem, sabe? Agora, está sendo enfrentado, o atual prefeito está lá resolvendo, eu vi as notícias, inclusive a última lamentável lá dentro da prefeitura. O que está acontecendo? A prefeitura de Belo Horizonte está tendo a coragem de enfrentar o problema, tá certo? Que o Estado não tá. Então, como fazer? É o que foi feito, gente, enfrentar, pegar, botar o rosto na frente, botar a cara e enfrentar. Agora, ela é assim, sabe? Como modal, ela já tem uma estrutura boa. Ela não funciona porque os carros são muito velhos, porque não há fiscalização do DR como deveria ter, porque se dá aumento discriminado, que tira carro a hora que quer, a hora que não quer. Então não é a questão do modal do transporte, não. O problema do transporte é único e exclusivamente o abandono, e está na mão, como tudo nesse estado, do empresariado do transporte metropolitano. Prefeito, a gente recebe dia sim e outro também críticas aqui em relação ao transporte público. São ônibus sucateados, como o senhor disse, a questão da passagem também, um custo muito alto para o trabalhador, né, que depende do transporte público. Havia uma promessa de redução de 20 centavos da passagem de ônibus, o projeto foi retirado da Câmara, agora uma nova discussão a respeito até mesmo de um reajuste para 5,85 na passagem de ônibus. Alguma coisa deu errado para que essa proposta de 20 centavos não se concretizasse dessa redução, ou até mesmo que o contrato fosse cancelado, o novo contrato fosse feito, enfim, para que o problema fosse minimizado? Deu. Tinha eleição em 2022, né? Como que o prefeito Alexandre Calil, pré-candidato ao governo de Minas, vai ser o único prefeito no Brasil que vai reduzir passagem de ônibus em capital? Isso é muito grave, gente. Vamos melar isso, porque isso é muito grave, né? Então, o grande problema que aconteceu a respeito da redução para esse povo que está tão sofrido, por que se reduz? Se reduz porque tem uma prefeitura enxuta, que tem dinheiro em caixa, que pode fazer isso. Então, houve o grande problema que bateu no bolso da população, né? É porque o núcleo político da oposição ao pré-candidato Alexandre Calil foi lá e falou: isso de jeito nenhum. Isso nós não podemos deixar acontecer, porque vai ser um gol, né? Porque é assim que se pensa o político egoísta. Isso vai ser um gol para o prefeito de Belo Horizonte. Então, peraí, vamos parar isso. E agora nós estamos nesse embrulho aí, né? Que enfrentamos, agora não é, tiraram, eu já tinha saído quando tiraram o projeto, né? Eu disse, inclusive, na época que não ia adiantar, porque eles iam catimbar isso o máximo possível. Já falei sobre isso, né, Adriano? Falei muito sobre isso. Chamei uma coletiva na época, você se lembra, disse que não ia sair. Quer dizer, o que nós fizemos? Nós, nada, fomos no Ministério Público, fomos na Justiça, chamaram agora, né? Eu vi lá no Tempo, lamentável, todos para fazer, para ajudar a população. Enfim, não vão ajudar porque é ano de eleição e o prefeito Alexandre Calil não pode, perante os olhos dos desumanos, abaixar a passagem de ônibus. Então, eu saio frustrado, porque o projeto estava pronto, foi bem elaborado, estava consistente, estava aprovado, e aí ia ser mais um passo para modernizar o transporte. Nós tínhamos tudo para andar, mas infelizmente todos nós sabemos, a população não é boba, bateu na Câmara Municipal e parte daquela turma desumana falou: não, o Calil não vai fazer isso não, vamos melar, porque o importante é melar. Não, mas e o povo? Não, o povo aqui nunca interessou.
Perfeito. E o projeto foi retirado de pauta, a prefeitura está discutindo um outro para mandar, né, com o grupo que discute transporte, e que ele faz uma mudança. Aqueles 163 milhões, né, 163,5 milhões, em vez dele resultar na redução da passagem, ele resultaria no aumento do número de viagens. Levando em conta o número de críticas que a gente recebe aqui todo dia, inclusive que faltam ônibus, que estão retirando ônibus e que a fiscalização é precária, ou que não há fiscalização. Há quem diga que esse novo projeto é só para repassar 163 milhões para as empresas sem cobrar nada em troca, que o dinheiro iria e que a população não viria esses 30% de aumento de passagem. Como que o senhor vê isso? E se o senhor acha que esses 163 milhões, eles caem na mesma esteira ali dos 220 milhões de adiantamento de Vale Transporte? Não, o 220 milhões de adiantamento, né, que foi feito no Vale Transporte, foi no momento que todas as capitais do Brasil fizeram a mesma coisa, né? E na época ninguém gritou, porque na época da guerra, quando a bomba está caindo, tá todo mundo escondido debaixo da mesa, então ninguém fala nada. Quem está na frente de batalha é que sabe o que precisa fazer, e foi o que nós fizemos, né? Então vamos prestar atenção, os 220 milhões não foi Belo Horizonte que deu, não. Foram todas as capitais do Brasil tiveram que subsidiar de alguma forma, e Belo Horizonte foi a única que chamou o Ministério Público, porque isso é do meu tempo, do Ministério Público, a Justiça, né? A Prefeitura, nós todos sentamos e tivemos o aval de não vai ter jeito. Então nós estávamos em guerra. Então não vamos comparar um período de guerra com pós-guerra, não. O período de guerra foi muito sério, né? E na época, como tá todo mundo de pá da mesa, ninguém falou nada. Depois, gente, eu fui pedir meu indiciamento num contrato que foi assinado em 2008. Depois pediram meu indiciamento quando eu toquei a pandemia e a Europa entregou para Belo Horizonte o prêmio de melhor. Pediram meu indiciamento que eu recebi de graça, sem gastar um tostão, respirador. Belo Horizonte não comprou um respirador. Levaram isso, isso é uma piada de péssimo gosto, sabe, Adriano? Isso é uma piada que já está esperado. Chegou aí e não colou, nós temos pesquisa aí que não colou. Por isso que eu saí da Prefeitura de Belo Horizonte, graças a Deus, com reconhecimento da população de Belo Horizonte. Então não colou, isso não cola. Nós estamos falando de outro assunto. O assunto de que o sistema viário do Brasil está esgotado. Esse é um fato. Ou se vira a cara e se dá aumento indiscriminado e azar é deles, ou se vai enfrentar. O novo projeto eu vou te pedir para não comentar, porque eu não sou mais prefeito de Belo Horizonte. O projeto que eu larguei lá, tá certo? Bom ou ruim, nós íamos dar um subsídio de 157 milhões, porque era gratuidade, né? Que o cara que paga a passagem não pode pagar a gratuidade, quer dizer, a prefeitura teria que assumir isso, ainda pendendo que se o governo federal entregasse o dinheiro, seria abatido na despesa da prefeitura, e nós baixaríamos de 4,50 para 4,30. Foi isso que eu deixei lá. Mas o senhor acha que a fiscalização dos ônibus, hoje em dia, ela é feita com qualidade? As empresas cumprem o contrato? Cumprem. E quando não cumprem, são multados. Agora, isso aí nós temos não pagam, né, prefeito? Então nós temos que mudar a lei, né? Porque se você é multado no seu carro e entra na justiça, você não é nenhum marginal, você não é nenhum bandido. Você está lá entrando na justiça, a justiça que resolve. Então se muda a lei. Então é simples. Então estão querendo tirar, né? O que eu não abro mão do meu direito de recuperar o meu dinheiro, estão tirando dele. Eu não defendo ônibus, não preciso de ônibus. Em 5 anos eu dei um aumento para ônibus, exigi emplacamento de ônibus com ar-condicionado, repito, com suspensão. Não tem, só acho que existe uma crise e tem que tratar como tem que governar, gente. É simples assim. Nós temos que governar. Qual é o problema? O problema do transporte público é o que a prefeitura está fazendo agora, está tentando governar com gente sabotando. Vocês lembram que eu disse que nós estávamos sendo sabotados? Eu disse isso numa visita a uma horta lá no Taquaril, se não me engano,
Eu disse em alto e bom som, estamos sendo sabotados. E se você trabalhar com um problema tão grave sendo sabotado, é duro, gente, é muito duro. Prefeito, queria falar agora de uma obra que tem impacto metropolitano e que também está rendendo uma certa polêmica em Belo Horizonte, que são as obras da Arena MRV, que ficam, inclusive, o estádio fica aqui bem pertinho dos nossos estúdios e da nossa redação. Hoje, aqueles que administram o Atlético reclamam das contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte para a construção do estádio, dizem que são 240 milhões, afirmando que a Prefeitura fez com essa obra da Arena MRV algo que ninguém nunca fez no Brasil em relação à exigência de contrapartidas, dizendo que é algo que quase que inviabiliza a obra. Como é que o senhor recebe essas críticas? O senhor que inclusive já foi presidente do Clube Atlético Mineiro, como é que o senhor recebe essas críticas feitas por quem hoje administra ou financia o clube? Olha, eu vou ter muito cuidado e quero ser muito eu quero detalhar esse assunto, né? Apesar deles terem apanhado muito na rede social sobre esse assunto, mas rede social eu não me sinto protegido, eu tenho que me defender. E não é a primeira e nem a segunda vez que isso acontece, tá? Isso aconteceu numa grande rádio, a Rádio Itatiaia, uma rádio de 70 anos. De repente, o diretor da rádio, que foi candidato contra mim a prefeito de Belo Horizonte, senta com o dono da rádio pela terceira vez, né? Que é o maior doador do Novo, que é do Zema. Eu li no jornal seus, ninguém me contou, eu não investiguei, não. Para criticar a prefeitura de Belo Horizonte sob meu comando. Olha, gente, a rádio, ela é muito importante. Eu quero dizer que eu vou responder, tá? Eu acredito que tenha sido coincidência. Como foi coincidência também, a rádio noticiar isso, e solitariamente os dois assuntos, que o prefeito tinha culpa e foi omisso no caso da Serra do Curral, né? E aí, não, a rádio não fala mal, chama o maior opositor, um dos maiores opositores que eu tinha lá, um vereador, para falar que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é culpado de um processo, vou detalhar também. E eu fiquei preocupado, porque é uma rádio muito importante, igual é a Super, né? E depois, um dia depois, um repórter, até vocês mandarem ele embora daqui, ele foi demitido. Ele solta uma notícia na mesma rádio que o comitê luxuoso do Alexandre Calil, de alto luxo, que tinha outras cocitas más, tá gravado lá, quero saber dele o que é outras cocitas más, tinha ordem de despejo. Então são fake news da mídia profissional que em momento nenhum foi chamado. Eu quero entender que isso foi um lapso, isso aconteceu, uma coincidência da rádio, que não vai acontecer. Porque quando a rádio tem dono, ele pode fazer o que ele quiser. Ele só não pode, se está achando que vai ser essa toada até a campanha, não vai. Mas eu acredito, eu tenho uma boa relação com o diretor da rádio, tenho uma relação cordial com o dono da rádio, então foi muito estranho esses fatos acontecerem em sequência, e eu estou falando aqui porque eu tenho medo disso virar sequência e não vai virar, né? Todo mundo ataca, é o que eu disse para Adriana agora há pouco, nós estamos armados para a guerra, mas nós queremos discutir proposta. Então vamos lá no estádio. Primeiro, atenção, torcida do Atlético, o estádio é do Atlético, tá? Acho que já venderam 150 milhões, segundo um conselheiro me disse, já de camarotes e cadeira, mais meio shopping, então o estádio é do Atlético. Segundo, atenção, torcida do Atlético, para quem não sabe, o estádio chama Elias Calil, esse é o nome do estádio. Então é uma das coisas que eu mais prezo e amo na minha vida e amei na minha vida foi meu pai. Então só dele ter esse nome, não é possível que o Alexandre Calil vai sabotar de alguma forma o estádio que tem o nome do pai dele. Porque fizeram um acordo comercial, ele tem um nome comercial, né? E daqui a 50 anos, ou 20 ou 30, ele vai ser sempre, até ele cair em ruína, o estádio Elias Calil. Então, dado essa preocupação que eu tive com essas notícias, então quer dizer o seguinte, nunca
em tempo algum, enquanto não tinha sido assinado este acordo. A diretoria do Atlético me procurou para falar de contrapartida. Nunca, ninguém. E a diretoria do Atlético foi recebida, como a do Cruzeiro, quando tinha que receber o IPTU lá do Barro Preto, resolveu o problema de IPTU deles, como o América, foram recebidos nunca num prazo maior do que 24 horas. E nunca, antes de assinar isso, esse assunto chegou pro prefeito Alexandre Calil para resolver. E pior, enquanto não estava assinado, nenhuma providência foi tomada. E mais ainda, continuam sem tomar nenhuma providência porque precisam do microfone para falar esse assunto. Esse assunto me amola muito. Esse assunto é recorrente, tá certo? Não entraram. Eu quero saber o seguinte, com muita calma, com muita tranquilidade. Eu estou tratando da minha pré-campanha. Eu não quero entrar em Atlético, mas precisar, eu entro. Tá? Eu não boto conselheiro para bater boca em internet em meu nome. Eu não preciso disso. E não autorizo ninguém a fazer isso. Agora, um bate-boca de internet vira uma nota oficial do Atlético. Você se lembra? E papapá, bate-boca de internet. Vira nota oficial do Atlético. E nessa nota oficial, a porradinha no Calil. Vamos dar uma porradinha na cara do turco lá. Porque o conselheiro foi indicação de um ex-dirigente. Ex-dirigente eu não posso falar, é o canalha que escreveu aquela nota apócrifa, que o Atlético tem que ter diretoria, presidente, o diretor, quem assina aquela porcaria. O ex-dirigente do Atlético tem nome e sobrenome, é o ex-presidente Alexandre Calil. Tá certo? E o Alexandre Calil se indicou conselheiro para o Conselho Benemérito, como o Rubens Menin indicou, como o Ricardo Guimarães indicou, como o Sérgio Coelho indicou, como o Castelar Guimarães indicou, tá certo? Como todo mundo indicou. Então eu vou avisar a turma da notinha oficial apócrifa no Atlético. Atlético não. Agora os políticos estão chegando perto de mim e falam assim, estão preparando uma bomba contra você, viu, Calil, lá no Atlético. Eu falei, bomba no Atlético? Fizeram uma auditoria dentro do Atlético, botaram um escritório, que eu não sei quem autorizou e quem pagou lá dentro, uma tal de Kroll, investigaram a minha gestão inteira, e quando acabou a investigação, eu fiz uma notificação extrajudicial para o Atlético e recebi, assinado por todos os órgãos. Executivo tinha assinatura, Conselho Fiscal tinha assinatura e presidente do Conselho tinha assinatura, que nunca acharam nada na minha administração no Atlético. Então, muito cuidado, gente. Vai preparar bomba em época de eleição. A última bomba que eles prepararam para encerrar o assunto, a revista está condenada e tem duas coisas. Viu, Rodrigo, que eu quero deixar muito claro, vocês estão convidados aí no meu escritório para ver o luxo que tem lá, tá? E vocês estão convidados para ver o que tem lá, é mesa e cadeira de trabalho e mais nada, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte, o Atlético não pode ser usado e não vai ser usado. Tem bomba contra mim? Soltaram uma bomba quando eu era candidato a prefeito. A bomba, a revista está condenada. Mostro para vocês também depois do programa, porque está aqui no meu celular a sentença. Já está condenada a me pagar por calúnia. Então, gente, vamos largar o Atlético em paz. Vamos focar. A única coisa que a gente tem em comum é o Atlético. Eles são Zema, eu sou Calil. Né? Então, eles fazem parte da FIENG, eu sou contra a FIENG. Então, nós já somos tão brigados, nós só temos uma coisa em comum. Então, o Atlético não pode ser usado para isso. O Atlético tem que ser preservado. Vamos para a briga política, vamos mostrar o que o governador fez em Minas, o que o prefeito fez. Já juntaram lá contra mim, não guarda o mago, é legítimo, o dinheiro é dele. Vocês ajudaram o Novo lá, não tem problema nenhum. Foi público, deu no jornal. Agora, vamos ter juízo, tá certo? E vamos preservar. Eu não tenho culpa da torcida do Atlético gostar de mim. Até porque nunca puxei o saco dela, né? Ela ficou livre de mim, que eu brigava muito com a torcida e nós batia muita boca.
Então eu não tenho culpa. E vamos tirar meu esqueleto de dentro do Atlético. Tirem, varram meu esqueleto. Para de ver meu fantasma lá. Vamos tocar o Atlético, vamos focar, porque o Atlético é a nossa alegria. Eu não autorizo nenhum conselheiro a falar por mim, a tumultuar, a fazer, que não é tumulto, é um questionamento do conselheiro, que é legítimo, diga de passagem. Mas não é, eu não preciso de conselheiro para ter voz dentro do Atlético. E quando fizer a nota oficial, aviso ao imbecil que fez essa nota oficial, que é o Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético e conselheiro grande benemérito, colocado lá pelo estatuto do clube. Prefeito, queria falar com o senhor a respeito do acordo da Vale, né, com o governo em relação ao desastre em Brumadinho. Nós já entrevistamos outros candidatos aqui ao governo, pré-candidatos ao governo, inclusive um deles já disse que tem a proposta de mexer nesse contrato. O senhor também pretende mexer e se fosse mudar alguma coisa, o que o senhor mudaria? Olha, mexer em contrato eu sou contra, tá? Eu acho que contrato não se rasga, contrato se cumpre. Então, por princípio, eu sou contra mexer. Foi muito ruim? Foi muito ruim, porque era pressa eleitoral de fazer o acordo, achando que ia conseguir. Gente, gastar dinheiro, reconstruir estrada, reconstruir cidade, como nós fizemos aqui, isso é muito difícil. Mas a gente tem dinheiro, então tem que saber fazer. Entendeu? Então, na verdade, nós temos que cumprir o contrato da Vale. Cumprir. Ainda bem que a Assembleia, né, dividiu o dinheiro, fez. Agora nós temos que ver como esse dinheiro vai ser aplicado. Ele já está definido, mas tem que ser obras que atendam a população, né? Nós estamos aí, é um rodoanel. Eu conheço a briga de Betim Contagem com o rodoanel. O que acontece? Nós temos pista dupla, com barranco dos dois lados, no rodoanel. Nós temos um projeto que eu li no jornal, né? Deu no jornal, de 1.006% de tarifa de pedágio maior do que a Fernão Dias. Eu acredito que vocês não escreveram isso sem olhar números, né? Então, enfim, desculpa. Nós temos que ver a aplicação desse dinheiro. Nós temos que ver como que isso vai ser aplicado. Nós temos o seguinte, pessoal, aqui só pensa em Rodoanel, só pensa em privatizar a CEMIG, só pensa em privatizar a Copasa, só pensa em FIENG defender a Serra, só pensa isso, só pensa aquilo. Tem pobre, tá? Esse estado tem gente muito pobre. Esse estado tem gente passando fome. Inclusive, né, nos últimos 3 anos, a população pobre desse estado foi de 2,5 milhões de pessoas para quase 4 milhões de pessoas, né? Não foi o que o vice-governador falou, 5 milhões, não. O último dado foram 3.800.000 pessoas abaixo da linha da pobreza. Se ninguém está preocupado com isso, se ninguém está ligando para isso, se 81 milhões de reais, como o governador falou, né, na live do governo, está no governo, está no site do governo, para 2.700.000 pessoas, famílias, vai resolver? Gente, 81 milhões de reais para 2.700.000 famílias, são R$30 por ano por família, são R$12 aproximadamente por mês por família, ou seja, são 6 centavos por dia por família. Então vamos parar de brincar com coisa séria. Vamos dar número, porque agora, sabe, Marina, Adriana, Rodrigo, tem gente fazendo conta do outro lado. A farra acabou. Agora tem um candidato de um lado e um candidato do outro, que sabe, que entende minimamente aritmética, né? Quando vai falar que Minas Gerais está fazendo um programa absolutamente inovador no site do governo, que vai chipar animais, Belo Horizonte já chipa 25 mil animais por ano. Então agora tem 2 lados. Agora vai ter cuidado para falar e vai ter que mostrar. Nós temos agora uma sabatina na UOL, que começa hoje, se não me engano, de 1 hora, para falar de Minas Gerais, do que fez, do que não fez, o que pode ser implantado, não pode. 1 hora. Num
canal nacional importante, que é o UOL, a Folha de São Paulo. Eu não tenho, vocês viram que eu não tenho o menor constrangimento de falar aqui, porque isso é uma bobagem, eu acho. O governador de Minas não vai. Como que o governador de Minas não vai explicar para a população, até mostrar para o Brasil o tão bom foi o governo? O tão bom foi o governo, né? Segundo a manchete do jornal outro dia, foi o estado mais quebrado e o estado que menos cresceu. Prefeito, o senhor falou na mineração da Serra do Curral, essa é uma polêmica que se criou em Belo Horizonte, um assunto que está sendo profundamente discutido. O senhor tinha ciência do que estava para acontecer em relação à Serra do Curral, e qual o posicionamento do senhor? E faço essa pergunta porque, por exemplo, a vereadora Duda Salabert chegou a afirmar que, quando o senhor era prefeito, que procurou o senhor falando da gravidade da situação e que não teve uma resposta efetiva. O senhor tinha conhecimento, de fato, do que representava essa possibilidade, proposta de mineração na Serra? Não é verdade. A Duda levou um pessoal do UFMG lá. Eu fiquei até muito triste com a Duda, que eu liguei para ela, não me atendeu no telefone. E quando ela precisou, eu atendi ela todas as vezes. Eu quero dizer o seguinte: foi-me levado uma área da Vale por uma equipe, né? A não ser que ela não tenha memória, da Universidade Federal de Minas Gerais, da mineração da Vale, que poderia, que está inexplorada, atingir, né, as nascentes que abastecem Belo Horizonte. E depois ela me ligou a respeito de um problema em Nova Lima, da Vale, que é um paredão que tem lá, que todo mundo tem conhecimento, de 40 metros, estava chovendo muito, ainda brinquei com ela, falei, ô Duda, o problema é em Nova Lima, eu sou prefeito de Belo Horizonte, e debaixo dessa tempestade, vamos rezar para não cair. Foram os dois problemas. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque eles acham que vão falar e não vão ouvir resposta. Então a Duda, infelizmente, não, ela faltou com a verdade, ela nunca tocou nesse assunto, até porque esse assunto era segredo. Quem sabia? E mais, quando eu fiquei com raiva de ter colocado que o prefeito de Belo Horizonte botar um inimigo meu para falar, nem votado estava. Eu não era prefeito de Belo Horizonte. Isso nem votado estava, gente. Nem votado estava autorizando. Isso ocorreu. Eu conversei com o pessoal de imprensa, perguntando: vocês sabiam disso? Não. Qual a notícia que alguém da imprensa de Minas ou de Belo Horizonte deu nos últimos 3 anos sobre esse assunto, específico desse assunto? Eu conversei aqui dentro. Não, nós demos uma notícia 7 anos atrás. Há 7 anos atrás. Então, quer dizer, a prefeitura entrou e fez muito bem. Agora, nós não tínhamos notícia. Isso não correu dentro da prefeitura. Isso é mentira, isso é calúnia. Entendeu? Ninguém sabia disso. Estava correndo os trâmites lá e de mais a mais ia ser votado pelo que tinha lá. O governo tinha como, o governo de Minas não tinha como derrubar isso. Então, quer dizer, é outro assunto como transporte público. Já está resolvido? Já. Parece que a prefeitura de Belo Horizonte entrou e já interromperam. Pô, está resolvido. Mas na hora que dá o problema, não é o caso da Duda, tá? A Duda realmente é enganjada no assunto mineração. Mas todo assunto polêmico tem 2 ou 3 ou 4 que pulam em cima e agarram aquilo, quer dizer, adoram uma tragédia. O ideal era que minerasse, que a serra caísse em cima dos outros, para aparecer mais ainda. Então, alto lá, né? O que eu acho sobre mineração, vou deixar muito claro aqui para a população de Minas Gerais inteira. O minério é fundamental, é como proibir de tirar petróleo no Rio ou tirar petróleo no Espírito Santo. É só todo mundo saber o que era o Espírito Santo antes do petróleo e o que é depois do petróleo. Agora, tem que regulamentar. Não pode ficar à mercê. Não pode a Secretaria do Meio Ambiente ser apêndice de empresariado, ser apêndice desse povo que construiu lá um hospital. Eles sabem fazer isso, construíram um hospital de 700 leitos e nunca entrou um doente. Eles não têm capacidade para isso, são incapazes de gerir o público e gerir a parte humana. Prefeito, falando um pouquinho agora de campanha, pré-campanha, o ex-presidente Lula vem a Minas Gerais. O senhor vai se encontrar com ele publicamente, né, ou um reservado? E como que anda esse impasse aí da vaga para senador? Parte do partido do senhor quer apoiar o Bolsonaro, né, e ficar com Alexandre Silveira na chapa para o Senado, mas o PT tem insistido no Reginaldo Lopes. Isso é uma coisa que não tem como abrir mão.
a chapa do senhor não entraria com o Reginaldo Lopes, e o senhor acha que consegue acalmar a ala do partido que quer ir com Bolsonaro, bancada federal? Deixa eu te falar, essa reunião, essa eleição majoritária, ela passa pelo presidente Gilberto Kassab. Deputado federal quer ir com A, B ou C, porque tem cargo lá, que tem emprego, que tem cargo na CEMIG, aqui, muito bem remunerado, o sobrinho trabalha na CEMIG, eles têm cargo de 100, 70, 90 mil. A gente entende, né? Porque tem muito deputado que vive de cargo, né? Eles vivem de cargo. É um penduricado que eu nunca vi nada igual, e parece que esse governo gosta de dar cargo para ter os deputados lá dentro da Câmara Municipal, inclusive, atrapalhando, eles são pagos com empregos para atrapalhar os prefeitos de Belo Horizonte, principalmente o Alexandre Calil. Mas, voltando ao assunto, quem manda nisso, o Alexandre Silveira tem legenda do PSD para disputar o governo de Minas. O Senado. O Senado de Minas. O Alexandre Calil tem legenda do PSD para disputar o governo de Minas. Quem dá a legenda, quem tem a caneta, chama Gilberto Kassab. Nós dois fomos a São Paulo, escutamos isso da boca de um homem de palavra, que é o Gilberto Kassab. O resto é blá, blá, blá. Tá certo? O resto é blá, blá. O que vão ficar, o que deputado vai ficar para cá ou para lá, não altera. Na minha eleição majoritária, zero. Zero. Favor esses 2 ou 3 ficar do outro lado, para não me atrapalhar. De qualquer lado que ficar. Eu não vou com Bolsonaro, porque eu não tenho, o meu espectro não é do Bolsonaro. Não é por uma questão de eu vou me ajeitar ali para ser eleito. Eu não me ajeito para ser eleito. Eu não traio, eu não me afasto dos meus amigos para ser eleito. Entendeu? Agora o governador vai voltar pro Zema, vai tentar tirar o outro candidato que é legítimo, esse sim também. Os dois foram muito próximos do presidente da República, do Zema. O Zema é irmão. O Zema é irmão do presidente da República, né? Então, e esses deputados são apaixonados com cargos. Então, não é só do meu partido, não, esses todos aí. Seria o caso de um apoio informal ou uma troca de apoios informal entre o senhor e o ex-presidente Lula, se o PSD se posicionar de uma maneira um pouco mais ampla nesse espectro político? Olha, eu acho que esse assunto tem que ser tratado entre Gilberto Kassab, Alexandre Silveira e Alexandre Calil. O resto é blá, blá, blá. Então vamos ter calma, como disse o presidente Lula aqui numa entrevista para vocês. Vamos conversar política com muito cuidado, tá certo? É um momento delicado, ele está sendo recebido no nosso estado, né? Hoje nós vamos recebê-lo, como vamos receber o presidente Bolsonaro, como vamos receber todo pré-candidato, como bons mineiros, né? O senhor vai ao evento? Não vou, é o evento do PT. Eu sou do PSD, né? Eu não vou, fui convidado até, mas eu não vou, porque não me sinto à vontade. Fui convidado para vários eventos, né? Não foi esse, não é do PT só não. Mas eu agora estou num período que eu quero viajar, quero levar minha proposta, quero levar o que eu fiz para Belo Horizonte, para o povo de Minas Gerais, né? E falar que eu tô com saudade do povo de Belo Horizonte também, que eu gostava de andar na rua quando era prefeito, que você fala, aqui tá sujo, olha a árvore, tem que podar, tem que recapear, tá? Tem um quebra-mal na porta da escola. Então eu gostava muito disso. Prefeito, quando o senhor fala que tem uns 2 ou 3 aí, eu imagino que o senhor fale também ou apenas da bancada federal. Esses deputados, eles não vão fazer falta para o senhor no interior, que é onde o senhor está indo, né? Que eles, lá nas bases dele, o senhor não vai tentar trazê-los para o lado do senhor? O favor que eles fazem é ficar do outro lado, tá certo? Muita ajuda quem pouco atrapalha. Então não faz falta nenhuma, eu estou falando que publicamente, eles podem ficar, trabalhar para o outro lado, tá certo? Eu sou um cara coerente, eu quero coerência. E o senhor nomearia, o senhor diria a bancada? Nomearia para quê? Quem são essas pessoas? Não, para quê? Vamos arrumar briga agora, não. É o que eu disse aqui a respeito da rádio, a respeito da... Eu, por enquanto, sou da paz. E outra coisa, né, gente? Vamos brincar de cada um apoia quem quer? Vamos brincar que pode pensar diferente? Vamos brincar que... Ou vamos para o embate? Ô, gente, todo mundo sabe que eu não tenho medo de briga, eu não tenho medo de embate, eu não tenho rabo preso com nenhum deles, com ninguém que eu falei aqui, com ninguém. Tá certo? Não tem medo de ninguém.
eu sou um cara que eu aceito o cara gostar do Bolsonaro, eu aceito que o outro gosta do Lula, eu aceito que o cara gosta do Ciro, que gosta da Simone ou do Dória. Uai, eu aceito que o cara gosta do Cruzeiro, que eu gosto do Atlético. Eu fui criado nesse ambiente, eu aceito a pessoa ter opção sexual. Vamos parar com essa bobagem nesse país, porra. Vamos parar com isso. Cada um faz o que quer. Eu vou obrigar, não, vem cá, porque o bom aqui é o Bolsonaro. Não, aqui é o Lula que é o legal. Gente, cada um escolhe. Eu tô pensando, é um jogo que eu sou muito novo, é um jogo político que eu não participo. Vou ter que conversar. O Kassab vai ter que me ajudar, porque eu preciso de ajuda. Nesse negócio de política, eu preciso de ajuda. Eu sei, empatia com o pobre, arrumar cesta básica, lavar a mão de pobre para não pegar doença, ficar indignado com sopa de osso a R$2,50 ou R$1,70, sei lá o quilo, entendeu? Isso me põe puto. Agora, negócio de o espectro de esquerda, isso enche meu saco, essa bobajada. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeito, perguntas objetivas, respostas também, como se fosse um ping-pong. Começando, ok? Vamos lá, para começar. Fuad Numan, o seu sucessor. É um bom cara, me ajudou demais na prefeitura e com certeza vai fazer um ótimo governo. O meu Zema. Tem que vir a público mostrar serviço, só isso. Mostrar o que fez e fazer aquela conta de novo. Tem uma conta da Copasa de 1 bilhão e essa conta de 81 milhões para ajudar pobre. Carlos Viana. Um bom candidato, um cara correto, tem o espectro dele, que é o espectro evangélico e bolsonarista, e eu respeito muito. Lula. É um bom candidato, é um grande líder social, está na frente das pesquisas e pode vir a ser, sim, o presidente da República. Ciro Gomes. Meu amigo pessoal, sou suspeito para falar, preparado, né? Desbocado e muito nervoso. Eu vou dar para ele, porque eu tomo meio Lexotan toda manhã, eu vou dar outra metade para ele. Presidente Jair Bolsonaro. Errou. Respeito. Eu aprendi com meu pai que a gente tem que respeitar não só os mais velhos na hierarquia, mas errou demais. Errou demais e é um erro que vai custar muito caro na história, porque morte não é brinquedo. Para fechar a conta, Alexandre Calil por Alexandre Calil. Eu sou um cara do bem. Dou um cabritinho para não entrar numa briga, mas aviso a todos que estou preparado para a maior guerra da minha vida. Alexandre Calil, ex-prefeito de Belo Horizonte, pré-candidato ao governo de Minas, conversou conosco aqui no Café com Política. Prefeito, mais uma vez agradecemos, a participação aqui no Café com Política. Espaço aberto. Marina, Adriana, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Tomem todas as minhas palavras como um aceno de paz, tá certo? E volto a repetir, tô às ordens, né? Se fosse questão de implicância, eu não estaria aqui, porque esse jornal Tempo também me bate com força, essa Rádio Super me bate, enche de inimigo meu para falar mal de mim, mas isso sim é democracia, né? Isso sim é legal. Parabéns, vocês estão conquistando um espaço muito legal e nós precisamos de mais gente, precisamos de independência, precisamos de seriedade. Obrigado. Esse é o nosso papel, justamente de ser o mais plural possível, ouvindo todos os lados, sempre. É assim que funciona desde que a Rádio Super foi inaugurada e é assim que vai continuar. Marina Schettini, editora de política, nossa parceira de hoje nessa entrevista aqui, sempre com a gente. Obrigado pela parceria, pela presença. Sempre muito bom ter você com a gente aqui. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adriano. Obrigado, prefeito, por mais uma vez falar aqui com a gente. Obrigada ao nosso ouvinte. A gente agradece muito. Quero deixar claro que o ex-prefeito Alexandre Calil citou nominalmente a Rádio Itatiaia e citou também o Atlético. A nossa produção, obviamente, como manda o bom jornalismo, vai entrar em contato tanto com a emissora quanto com o clube de futebol para que, se quiserem, possam se posicionar. Como a gente disse, nós aqui somos democráticos e assim a gente vai proceder para abrir um espaço para alguma resposta que, evidentemente, se julgarem necessária, podem dar tanto a Rádio Itatiaia quanto o Clube Atlético Mineiro.